A palavra é minha, mas a mensagem é do Senhor. Total reverência agora. Se você veio com o intuito para que Deus possa mudar o seu coração, a total reverência é muito crucial neste momento. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nós vamos notar, por exemplo, no grande mandamento de Deus que diz: amarás o Senhor teu Deus de metade do coração, de todo o coração. Esse é o texto mais citado pelos judeus, o Shema de Israel. E Deus coloca ênfase no coração. Mas por quê? Ele fala do coração com tanta ênfase quando ele fala do maior mandamento que ele deixou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas olha que interessante, a Bíblia fala de um rei, o rei Amazias. A Bíblia fala que ele era reto, ele fazia o que era reto diante de Deus, mas não de todo o coração. Eu não entendo isso, mas como uma pessoa faz o que é reto diante de Deus, mas não de todo o coração? Eu dou um exemplo. Vocês estão aqui, eu posso olhar, estão fazendo coisas retas diante de Deus. Por quê? Estão na casa de Deus, vieram aqui, mas será o porquê que estão aqui nesta tarde? Ah, eu vou lá por causa do churrasco. Outras podem dizer: não, eu vou lá porque eu quero ter o meu coração guardado por Deus. A Bíblia então fala do rei Amazias. E veja a importância que o coração tem quando servimos a Deus, quando ministramos diante de Deus, quando nós cultuamos a Deus. Eu não sei, eu não conheço o seu coração, mas como está o seu coração agora enquanto você está cultuando ao Senhor aqui? Guarda o seu coração. É o conselho mais importante do homem mais sábio da Bíblia, Salomão. Mas que pena, no final da sua vida ele não seguiu o que ele mesmo disse: guarde o seu coração. Mas, irmã Débora, o que é guardar o coração? É você vigiar o coração, é você observar o coração, é você confinar o coração. Veja que, se for possível mostrar o slide do pastor no redil. Um pastor de ovelhas coloca o seu rebanho num curral. Elas estão fechadas ali. E o pastor faz o que com ela? Prende ela. Ela está confinada naquele espaço. E o pastor está observando a ovelha. O que Salomão está querendo dizer é algo sério, é isso aqui, ó. Se tem algo que você deve guardar, é o seu coração. Talvez na sua casa tenha um cofre. E eu tenho certeza que neste cofre estão guardados todos os objetos de valores que para você têm importância. Nada demais você guardar. Você lutou por aquilo. Mas a Bíblia fala, acima de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Por que será que o pastor, aleluias, por que será que o pastor põe a ovelha dentro desse aprisco e fecha ela ali? E fica ali ela observando ela, vigiando. O pastor está protegendo ela dos perigos ao redor. Então Deus está dizendo, guarda o seu coração. Mas por quê? Deus está dizendo que o seu coração é vulnerável. As coisas que rodeiam a sua vida podem destruir aquilo que está no seu coração. O seu coração é vulnerável para com as tentações, para com os nossos desejos e também para com as setas do diabo. Por conta disso, proteja o seu coração. Tem muito coração à solta, tem muito coração largado. Por isso Deus trouxe você aqui para falar isso para você. Dê atenção ao seu coração, é o que Deus está dizendo. Ou seja, confie nele, guarde ele. Mas
o que Salomão quer dizer quando fala coração. Muitas pessoas podem dizer, o coração é esse que está batendo no nosso peito. Não. Outros acham que são apenas as emoções. Mas não é isso que Salomão está dizendo, guarde o seu coração. Então, mas o que Deus quer dizer com coração? Significa as suas vontades, as suas inclinações, o seu eu, os seus pensamentos. O coração é a sede, é o centro da sua vida, é o centro dos seus pensamentos. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que então Deus quer que guardemos o coração? Primeira causa, porque nele habita o pecado. Há uma batalha invisível entre a velha e a nova natureza todos os dias. Todo o mundo inteiro está envolvido por esta batalha espiritual, sendo crente ou não. Mas nós crentes temos uma batalha muito grande, porque quando nós aceitamos a Jesus, o pecado não foi erradicado na nossa conversão, ele está lá aí dentro. Mas irmã Débora, então está dizendo que todos nós estamos no pecado? Eu não estou dizendo isso. A Bíblia é quem fala, Salmo 66, versículo 18. Se pode me passar aqui o versículo que fala sobre a iniquidade. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O nosso coração abriga o pecado. Devemos guardar nossas vontades. Mas por quê? A nossa vontade é inclinada para o pecado. Vocês viram a irmã Elisângela falando? Mamãe, eu vou pegar do cofre de Deus. Pequenininho. O pecado habita em nosso coração. O nosso coração, ele está inclinado para o mal. E se eu atender o que nele está, e se nós não vigiarmos, nós vamos cumprir o desejo do nosso coração, no sentido de pecarmos. O apóstolo Paulo, lindo, ele escreveu, o que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque devemos guardar o nosso coração. A segunda causa, o nosso coração é enganoso. Quantas vezes você ouviu essa frase? Menina, siga o teu coração e vai dar tudo certo. Vocês já ouviram essa frase? Eu creio que vocês já ouviram. Mas como seguir o coração se ele nos engana? Ele vacila. Ele é precipitado. Ele não sabe muitas vezes o que ele quer. Por isso, devemos confinar o coração. Vigiar, observar todas as horas, porque ele vai te pegar peças. Ele vai te fazer pegadinhas, porque ele vacila. E a gente vê que tantas pessoas vivem pela emoção, seguem o coração. E eu conto uma história. Uma moça cresceu na igreja, se criou na igreja, escola bíblica, cresceu, 17 anos. Essa moça olhou o rapaz, que lindo, tem um carro importado, celular iPhone, eu amo ele. Casou, passou um mês, não era bem isso que eu queria. Por quê? Porque o coração é enganoso. Repitam comigo, meu coração é enganoso. Ele te leva a concluir coisas que não são. Ele faz com que a emoção seja maior do que a razão. Principalmente nós mulheres, que somos mais levadas pela emoção do que pela razão. Por isso Deus está dizendo, guarde o seu coração. Quantas vezes nós tomamos decisões, somos levadas pela emoção e de repente entramos numa fria. Por quê? Porque fomos levadas pelo coração. Outros
tomam decisões precipitadas, abandonam o emprego, abandonam a faculdade. Por quê? Porque são levados pelo coração. Ele é enganoso. Por isso, Deus está dizendo: guarde o seu coração. Terceira causa. Por que devemos guardar o nosso coração? Porque as nossas vontades estão contaminadas. Os nossos desejos são maus. Por conta disso, Salomão está dizendo: guarda os seus desejos. Mas, como são os meus desejos? Mateus 15, versículos 18 e 19. Vamos para o versículo de Mateus 15, 18 e 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Porque do coração procedem os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha o que o nosso coração tem como desejo. Olha ali, prostituição, furtos falsos, testemunhos. Mas isso é para o ímpio, não. A Bíblia está falando conosco, servos de Deus. É o nosso coração. Como não guardar um coração desse, minhas irmãs? Cheio destas coisas. Eu não quero que vocês se ofendam comigo. Mas vocês sabiam que todas que estão aqui têm um potencial para isso? Para mentir? Todas nós aqui temos potencial para adulterar, para roubar e até matar. Irmã Débora, eu vim de tão longe, você veio para falar isso, que a gente tem um grande potencial até para matar? Não sou eu que estou dizendo, a palavra é minha, mas a mensagem é de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que te trouxe aqui para ouvir isso, para eu ouvir isso. Eu simplesmente sou um canal de que Deus está falando. E não vigia para ver se não faz não. Não vigia para ver. Segue o coração para você ver se não faz. Davi não matou? E Davi era segundo o coração de Deus. Mas por que matou? Porque não guardou o coração. Davi não guardou o coração. Homem como nós. Quarta causa. Por que devemos guardar o coração? Porque o nosso coração é dividido. Repitam comigo, nosso coração é dividido. Como é isso? Davi disse no Salmo 86, versículo 11: dispõe o meu coração, une o meu coração, em outras palavras, em outras Bíblias, para temer o teu nome. Mas como que é isso, irmã Débora, coração dividido? Ele é repartido, metade para mim, metade para o meu marido, metade para mim, metade para o meu namorado? Não. Muitas vezes o nosso coração é dividido. Nosso coração quer ficar na igreja. A partir de hoje eu vou mudar a minha maneira de falar, mas ao mesmo tempo, quando chega em casa, ele tende para outras coisas que não são de Deus. Ele se divide. Israel estava dividido naquela época. Havia cultos de Baal para todos os lados, mas também havia cultos a Deus. Aí chega o profeta Elias e põe tudo para quebrar e diz: por que cocheais entre dois pensamentos? Se Deus é Baal, segue. Se é o Deus verdadeiro, segue e o sirva de todo o seu coração. E às vezes nós cocheamos entre dois pensamentos: o dinheiro ilícito, o dinheiro fácil. Ninguém está vendo, eu vou fazer. Mas ao meu outro lado, meu Deus, eu não posso. O coração está dividido. Não podemos adorar outros deuses, porque vamos agradar a Deus, ou desagradar a Deus e agradar o outro, e desagradar o outro. Mas Deus está dizendo para nós nesta tarde: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória eu não divido com ninguém. A minha glória eu não divido com ninguém. Somente a Ele todo louvor e toda glória.
Quinta causa, porque devemos guardar o nosso coração. E eu acho que este é o maior perigo. O maior perigo ao nosso coração é quando o coração está e ele fica endurecido. Diga, muitas vezes, meu coração fica endurecido. Guardar de um coração endurecido. Preste atenção em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. O que está dizendo? Pelo que, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. O que é coração endurecido que está falando a Bíblia? É o coração insensível. Já viram a mão de um pedreiro que trabalha tantos anos na obra? Já não tem nem a impressão digital mais. Aquela mão está insensível ao toque, de tanto que já está calejado. E o coração endurecido, o que é endurecido? É tornar-se insensível, indiferente. Mas indiferente a quê? Ao pecado. Há pessoas que vêm ao culto e a palavra não causa mais nenhum efeito nelas. Veja, se você observar aqui, você vê muitas pessoas que a palavra está insensível ao coração dela. Umas estão conversando, outras estão mexendo no celular, outras estão andando. O coração está insensível. O louvor não causa mais nenhum quebrantamento. Louvores foram tocados aqui e ninguém pôde ver o que ela estava fazendo. Não, mas então depois a gente vê. Eu vou primeiramente lá fora e está insensível. Mas por que o coração se endureceu? Por que se endureceu? Porque não guardou o coração. Eu creio que a pior desgraça que pode nos acontecer é quando o nosso coração se torna indiferente, insensível. Sabe o quê? A voz de Deus. Eu creio que é a pior desgraça que pode nos acontecer, porque o pecado endurece o nosso coração. Ele fica insensível ao Espírito Santo. A gente vê tanta gente chorando aqui, tanta gente glorificando, a gente sentindo, alegres. Mas por outro lado, pessoas que estão insensíveis à exortação. Porque a palavra de Deus hoje é para corrigir-nos. A palavra de Deus hoje é para me corrigir também, não somente a você. Deus está mandando essa palavra para corrigir o nosso coração, para que o guardemos das coisas ruins que estão acontecendo. Muitas vezes até dentro da igreja. Muitos estão insensíveis ao pecado, aleluia. Muitos não sentem mais quando pecam. Para elas o pecado não é mais algo grave. Perderam o temor. Mas por que perderam o temor? Porque estão duras. Mas por que estão duras? Porque não guardaram o coração. Não deixe seu coração à solta. Põe para dentro esta ovelha, para dentro do redil. Põe e fecha a porta. Põe esta ovelha para dentro do redil e fecha a porta. Não deixe seu coração insensível, porque Deus fala e você precisa ouvir e obedecer o que Ele está dizendo. Deus está falando. Deus está falando. Será que você está com o coração insensível? Está endurecido? A porta do aprisco está aberta. Por que não fecha agora? Porque o lobo mau está girando em volta do aprisco para entrar. Então fecha a porta. Guarda o seu coração. Mas como eu conheço o meu coração, irmã Débora? Como eu sei que ele precisa ser guardado? Deve ter alguma coisa que eu possa entender que está acontecendo comigo. Como que você pode fazer uma análise do seu coração? Eu vou no médico. Faça um raio-x. Não, não é nada disso. Não estamos falando da carne, desse coração que bate no nosso peito. Não estamos falando disso. O primeiro teste que podemos fazer aqui, para saber como está o nosso coração, é através das palavras. As palavras revelam o que está dentro do nosso coração.
eu conheço meu coração? Pelas palavras, Mateus capítulo 12, versículo 34. Você pode ver o que está dizendo a palavra de Deus. Mateus 12, 34. O que fala a boca é do que está cheio o coração. Como que eu conheço alguém? Como eu conheço o coração de alguém? É só ficar sentado do lado dela alguns minutos. O que essa pessoa está falando? As palavras revelam os meus desejos. As palavras revelam os meus pensamentos. As palavras revelam o que está acontecendo comigo aqui dentro, que somente Deus pode ver. As palavras revelam as minhas vontades. As palavras revelam como está o nosso coração. O que você falou na última semana? O que você tem falado ultimamente? Em que você gasta o seu tempo falando ao celular? O que você anda digitando no WhatsApp? O conteúdo da sua fala revela o que tem dentro do seu coração. Se uma pessoa só fala de dinheiro, só fala de riquezas, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um celular, eu quero comprar um sapato, eu quero comprar uma... O coração dela está cheio disso. Se uma pessoa só murmura, fala que está com raiva da ciclana, o coração dela está cheio de ódio e vingança. Ah, irmã Débora, na igreja ninguém gosta de mim. Todo mundo está me perseguindo. Este coração está em fase terminal. E o seu coração? Como está? Quer saber como está o seu coração? Deus está falando com você. Quer saber como está o seu coração? Comece a falar e põe a mão atrás assim, ó. Vixe. Tá feia a coisa, não é? Segunda coisa que revela como está o nosso coração, os nossos olhos. Como você pode saber como está o seu coração? Sabendo onde está o seu tesouro. E onde está o seu tesouro? É onde estão os seus olhos. E onde estão as suas prioridades? Onde estão fixos os seus desejos? Onde está o teu tesouro? Onde estão fixos os teus olhos? E onde estão as suas ambições? Deus está perguntando agora: onde estão postos os seus olhos? Meus olhos estão postos no reino de Deus, autor da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus olhos estão postos em perdoar. Meus olhos estão postos na honestidade em pagar a dívida que eu fiz. Os meus olhos estão postos em reconciliar com a pessoa que me ofendeu. Terceiro teste. Podemos conhecer o nosso coração pelo nosso semblante. O que é semblante? É a expressão do seu rosto. Daqui eu posso ver quase todos os rostos. Uns chorando, outros alegres, outros tristes. Mas o mais importante, mesmo que a gente não conheça direito o nosso coração, Ele está conhecendo o nosso coração, Ele está vendo. Ele sabe tudo isso que você está pensando agora. Isso é lindo, é maravilhoso. O semblante, a nossa afeição acusa como está o nosso coração. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vê uma pessoa, semblante abatido, triste, você pergunta: o que foi? Não é nada não. Não é nada não? Nada não é tudo sim. O coração está mal. Semblante descaído é um sinal que o coração não está bom.
E eu vou provar isso para você. Quando Caim estava com o coração cheio de maldade, inflamado de vingança e de ódio, o que Deus perguntou para ele? Caim, por que está descaído o seu semblante? Como foi revelado o coração de Caim? Pelo seu semblante. Como que está o seu semblante? Ele revela como está o seu coração. Mesmo que você disfarce, mas a sua feição revela o que está aqui dentro. O quarto e último teste. O nosso coração é revelado pelos nossos hábitos. As nossas ações mostram o nosso coração. Preste atenção nisso aqui. Como você descobre que alguém está com o coração mau? Quando ela começa a agir mal. Quando ela começa a alterar os seus hábitos. O coração, eu posso dizer, é a sala de máquina que controla tudo. Controla o seu corpo, os seus olhos, as palavras e as suas atitudes. O coração controla o nosso eu, toda a nossa vida. Se o coração está comprometido, todo o resto você vai ver nas atitudes. Um coração que está ruim começa a fazer coisas ruins. Isso é muito óbvio. Calma, nós vamos chegar lá. Um coração que não está bom começa a falar um monte de asneira. Começa até a culpar Deus daquilo que ela nem sabe. Começa a falar mal do próximo. Aquela lambisgoia é uma nojenta. Eu não topo ela. Tudo bem, eu perdoo ela, mas ela fica lá e eu fico aqui. Um coração mau começa a fazer coisas sem sentido. Começa a se vestir de forma sensual. O coração não está bem. Quer mostrar o quê? O que você quer mostrar com sensualismo? Seu coração está mostrando o que está aqui dentro, através da sua atitude. O coração está mal, está doente, está contaminado. Analise você agora. Como tem sido as suas atitudes? Vamos falar nas últimas semanas, nos últimos 7 dias. Essas atitudes revelam como está o seu coração. Aonde estão postos os seus olhos ultimamente? O que você tem visto? O que te apetece os olhos? Quando meu marido sai para trabalhar, eu vou à internet e consulto aquilo que ele gostaria que eu não visse. O que você tem falado? O que se falou na viagem da sua cidade aqui? Quais são as coisas que você mais tem falado ultimamente? É isso que revela como está o seu coração. Como então guardar meu coração, irmã Débora? Nós mostramos toda a doença, não é? Coração endurecido, insensível, cheio de pecado, enganoso. Nosso coração nos engana, nos pega peças. Mas como guardar ele? Como protegê-lo? Como blindar o nosso coração? Eu digo que esta é a parte mais importante desta palestra. Porque as pessoas até sabem, mas não conseguem fazer. Como curar o nosso coração que está doente? Em primeiro lugar, com a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, Davi escreve: escondi a sua palavra. Aonde? No meu coração, para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. Aleluias. O que é esconder? O que é esconder? É você guardar, é você gostar. Você guarda das coisas, você guarda as coisas que você gosta. Você coloca no lugar para proteger. É você valorizar a palavra de Deus, é você gostar da palavra de Deus. Quem não medita na palavra, não gosta da palavra.
e não pode guardar o seu coração. Eu não quero julgar você, eu não posso julgar ninguém. Mas eu sei que esta palavra não voltará vazia, porque ela foi enviada para um propósito. E ela passa por mim primeiro. Eis-me aqui, Senhor, fala comigo também. E ela a palavra de Deus. E quando nós temos um encontro com Deus, a palavra de Deus, ela tem sabor. Quando o crente não teve o encontro com Deus, o livro, é para ele um livro que está ali na prateleira há tantos anos. E não é aberto. Passa meses, anos, não é aberto. Ou então está aquela palavra na cabeceira da sua cama. Vou ler aqui, aquele que habita no esconderijo. Amém, glória a Deus, amém, vou dormir. Não meditou, leu. Podemos guardar o nosso coração quando meditamos e escondemos a palavra de Deus em nossas vidas. Quando estamos meditando na palavra, ela vai servindo de termômetro e de baliza. Quando o seu coração começa a se aquecer para as coisas que apetecem ele, aí vem o termômetro e fala: pera, aí está quente demais, volta. Esta é a função da palavra. Ela vai guiando. Aí está quente demais, não vai aí não, volta. Cuidado, para você não se queimar. Quando o seu coração quer sair dos trilhos, a palavra vem e te adverte, te exorta. Quando o seu coração quer ultrapassar a linha, a palavra te segura, te detém e fala: por aí não, é por aqui. Por quê? Porque você vai ler um texto, vem uma palavra de correção, um texto de consolo, de juízo, e a palavra vai contendo, a palavra vai conduzindo o seu coração em temor, a palavra vai trazendo temor à sua vida para você obedecer. Por isso, se você quer ter um coração guardado, você deve estar meditando na palavra de Deus. Palavra de Deus é palavra de vida. Eu repito, o nosso coração tem andado à solta. Ele está sem rédeas. O nosso coração sem a palavra de Deus é como um cavalo louco, sem rédeas, caminhando por onde ele quer caminhar. Porque está sem o cajado da palavra e não está sendo guardado por ela. Como eu guardo meu coração? Esta parte, eu creio que é uma das coisas mais lindas. Nós podemos guardar o nosso coração pela oração. Quando eu falo a palavra oração, meu coração queima. Eu gostei muito de quando o Senhor me tocou para que eu pudesse buscar a Ele. Eu orava, mas eu não tinha uma vida de oração. E quando eu comecei a orar, eu comecei a sentir que eu via as coisas por outro plano. A vida ficou muito mais fácil para mim. Vocês não podem imaginar como a oração muda situações. Ela muda reinados, ela muda moedas, ela muda coração, ela muda vidas. A oração transforma. A oração nos faz estarmos diante do trono de Deus. Intimidade. Aleluia. Eu digo que eu era amiga de Deus. Agora eu estou muito mais íntima de Deus. Como é gostoso nós estarmos íntimos de Deus. Porque Ele fala e você já sabe que é Ele que está falando. Você tem um discernimento pela oração. Se você não ora, você não consegue conhecer a voz de Deus. E o coração começa a ir à solta. A oração contém. O nosso coração é como um cavalo sem rédeas. Ele quer sair à vontade, mas a oração contém ele no lugar, na frente, no caminho certo, como um termômetro, como baliza, em direção a Deus. Não queira ser apenas amiga de Deus, mas seja íntima de Deus. Muitas pessoas veem a aparência, mas Deus pode ver o seu coração. É o que eu mais gosto. Eu posso julgar aquela irmã porque ela está assim, assim, assado.
Mas só Deus está vendo como está o coração dela. Como Ele está vendo o seu. Por que que você veio aqui hoje? Por que que você está sentado aqui hoje nesse lugar? Você não perdeu o seu tempo gastando numa passagem vindo para cá? Será que você não perdeu o seu dinheiro pagando a passagem ou o seu tempo? Por que que você veio aqui? Para aprender a guardar o seu coração? Se você veio para isso, então aprenda, porque Deus está falando com você e fazendo você entender como guardar o seu coração. Aleluia. Oração. Oração. Meu coração ferve quando fala oração. Eu via meu pai orando, eu falava, como ele consegue? Como ele consegue fazer isso? Você tem que começar. Ore um dia 5 minutos. Ah, irmã Débora, eu oro 5 minutos, já não tenho mais assunto, porque não é íntimo. Quando nós somos íntimos, a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. E muita coisa para ouvir o que Ele está dizendo para nós. Tenha uma vida de oração. E aposta aqui comigo, ver se a sua vida não vai mudar. Vai ter problema? Vai, mas vai ficar muito mais fácil resolver o problema. Vai ficar muito mais fácil você enfrentar as lutas, as tentações, as nossas inclinações que estão contaminadas. Porque o pecado está habitando em nosso coração. Não vigia para ver se não faz. Mas a oração contém o nosso coração. A oração prende o nosso coração dentro do redil para o pastor cuidar. Ore. E Davi sabia disso. Ele disse, sonda-me, ó Deus. Sonda quer dizer, entra no meu coração. Entra nos corredores do meu coração. Entra nas gavetas mais secretas do meu coração. E vê se há algum caminho mau. Davi sabia disso. Ele tinha certeza que Deus ia avaliar cada pedacinho do coração dele. Ele disse, prova, ou seja, analisa, avalia. E veja quais são as minhas vontades. Você pode dizer, Senhor, vem aqui agora e vê quais são as minhas vontades. Quais são os meus desejos? E Deus vai. Ele vai. Prova, Senhor, avalia meus pensamentos, avalia as minhas intenções. Davi está escancarando o coração. Davi está escancarando sua vida e pedindo que Deus vai até lá. E ele diz, vê se há algum caminho mau. Diga ao Senhor se você pode dizer, vê se há algum caminho mau no meu coração. Vai limpando, arranca tudo, joga tudo que não presta. Joga fora tudo que está mal aqui dentro. Eu quero voltar para minha casa com o meu coração guardado, o meu coração limpo, transformado para ser uma mulher de Deus. Aleluia. Veja, se há algum caminho mau, se eu estou falando mal de alguém, se eu estou prejudicando alguém, veja aqui, Senhor, se eu não estou, talvez, lesando alguém em alguma coisa, Senhor, vem e analisa, prova meu coração, e se porventura o Senhor achar, será que Ele vai achar alguma coisa que precisa mudar no nosso coração? E se porventura o Senhor achar, aí Ele diz, guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, guarda Ele. Ou seja, ponha esta ovelha dentro do aprisco. Ponha um guarda diante do meu coração. Que oração maravilhosa. Será que você pode orar assim? Eu orar assim como Davi? Vem, Senhor, e sonda. Vai nas gavetas mais secretas agora. Vê lá quais são os meus desejos, as minhas inclinações. Será que você pode orar assim? O céu está aberto para nós. Hoje eu digo que é o dia da oportunidade de nós mudarmos o nosso coração. É muito fácil a gente dizer mulher de fé. É muito fácil dizer mulher de Deus. Mas será que somos? Será que você pode dizer, Senhor, vem aqui, muda meu coração? E será que você pode orar como Davi? Se você pode, fique de pé agora. E nós vamos